que são crenças limitantes? Então, eu já quase meio que já expliquei, né? O que são crenças limitantes, que na verdade é justamente isso, né? São processos, na verdade a crença, ela sai de um processo de medo, né? Uma situação de medo, ela cria um processo e cria um estado, cria um hábito, na verdade. E você começa a acreditar que aquilo é verdade. E você começa a validar, que foi o que eu disse, você começa a validar essa situação. E aí, quanto mais validação você tem em relação a essa crença, mais forte ela fica, mais poderosa ela se torna. Então, é que nem uma plantinha. Se você tem uma erva daninha no teu jardim, e você vai lá e recolhe quando ela é pequenininha, é fácil de tirá-la. Você foi lá, ela cresceu, vai lá e tira. Mas se você não se dá conta que ela está ali, ela vira árvore. Uma árvore de uma crença negativa. Uma árvore de um mato que não vai fazer nada, né? Então, o que acontece? Você tem que começar a tirar, e você tem que começar a limpar, é que nem um jardim. O nosso cérebro é igual a um jardim. Se você nunca observou um jardim, o jardim é assim, você limpa o jardim, mas daqui a pouco entram de novo as ervas daninhas. E elas dão muito bem, porque elas são fortes, elas são fortalecidas, né? As plantinhas boas, elas demoram para pegar, às vezes tem todo um processo, tem que cuidar, tem que fazer, atender. As ervas daninhas não tem problema nenhum. Em 2 toques, você está cheio do teu jardim de ervas daninhas. Então, as crenças são iguais. As crenças boas, você tem que ter esforço para você colocá-las. Mas as crenças negativas, elas entram rapidamente. Então, é como você tem que ter, como dizia Jesus, você tem que orar e vigiar. Se você só ora e não vigia, não dá certo. Se você só vigia e não ora, também não dá certo. Você tem que orar e vigiar. Então, o que é orar e vigiar? Você tem que começar a mentalizar coisas positivas, né? Não é preciso ficar rezando, mas o rezar também acaba trazendo uma energia positiva, né? Então, você tem que começar a pensar em processos positivos e você tem que vigiar. Se você vê que existe uma crença que está se mantendo por ali, vá lá e pum, arrancar. Se você fizer isto vários tempos, é como que vai se acostumando. Primeiro você vai se acostumando a substituir as coisas negativas pelas positivas. E você não vai deixar que isto cresça. Porque depois que ela se tornou uma árvore, é muito mais difícil de tirar. Então, o que acontecia? As famílias vinham de geração em geração criando crenças limitantes. E iam passando como heranças. A gente recebia e a gente recebe, e todos nós recebemos uma porção de crenças limitantes. Mas se você está consciente, você pode dizer no momento assim, ó, a partir de agora, eu vou começar a eliminar essas crenças limitantes da minha vida e substituí-las por coisas boas, por crenças positivas. E aí você vai começar a fazer conscientemente esse processo.